Oi, gente, bem-vindos à segunda parte da minha análise sobre a entrevista do Ciro Nogueira no Roda Viva. Vamos à segunda parte, não é? Pois bem, ele ficou sugerindo que havia um interesse do governo em permitir o que aconteceu do 8 de janeiro. Bem, essa sugestão dele, eu já vou avisar para o Ciro Nogueira que ele vai ser intimado na CPI e pode, inclusive, ser processado por calúnia, porque ele fez ali uma acusação para a qual eu desconheço que ele tenha provas, né? E se as provas não aparecerem, ele pode ser condenado por calúnia. Ele foi lembrado e ele fugiu o tempo todo da pergunta dos acampamentos golpistas. Sugeriu que as pessoas teriam liberdade de expressão para aquilo. Depois disse, mas estão pedindo algo ilegal. Foi e voltou. Ficou com um discurso dúbio porque não quis dizer claramente o que era aquilo dali. Aquilo dali era o radicalismo bolsonarista pedindo um golpe de Estado, uma coisa criminosa. Não quis chamar aquelas pessoas pelo que elas são. Pessoas que estavam cometendo crimes contra a República Brasileira. E que tiveram seus acampamentos desmontados tardiamente, né? Só por causa do 8 de janeiro, né? Falou do sentimento, foi questionado sobre o sentimento antipolítica, se ele está estimulando, se a CPMI acabaria sendo um tiro no pé, porque quando foram investigados os financiadores e as pessoas que apoiaram o golpismo, vão ser identificados muitos bolsonaristas. Aí ele disse que ele não está lá para passar a mão em cima da cabeça de ninguém, se tiver gente que errou, que vai ser punida, mas ele botou a mão no fogo pela pessoa do seu partido que está sendo investigada, que ele não devia ter feito isso, porque existem grandes chances de ser provado que gente do PP estava envolvido com golpismo, sim, né? Depois ele disse outros absurdos, né? Ele mente sobre o Gonçalves Dias, diz que o Gonçalves Dias teria dado água para os golpistas. A gente sabe que não foi o Gonçalves Dias que deu água, foi aquele major que já foi identificado, que é a indicação, inclusive, do Augusto Heleno, não é? Então ele soltou essa mentira e ele foi corrigido no ar, né? Mas depois ele ficou tentando se justificar, né? Depois ele foi questionado sobre o fato do governo Bolsonaro ter furado o teto de gastos e ele dizendo que o governo Bolsonaro teria controlado melhor a inflação, que teria um dólar muito mais baixo, quer dizer, um contrafactual sem nenhuma evidência, só falando do risco Lula. Quer dizer, uma coisa assim, eu não sei quem é que cai na lorota desse cara, mas enfim. É lamentável pensar que ele foi eleito senador, né? Depois ele ficou falando 37 ministérios e falou contra sindicalistas, repetindo um discurso batido que já é bastante conhecido, que o fato de você ampliar ministérios não amplia significativamente o gasto público. Isso daí já tem inclusive várias reportagens mostrando isso, que quando os ministérios foram diminuídos, mas você mantinha a mesma quantidade de funcionários embaixo, o gasto não era assim muito diferente. Mas quando você dá status de ministério para certas coisas, você está mostrando que aquilo dali é importante, que aquilo dali tem valor. E é por isso que alguns ministérios foram restaurados. Mas tem muitos ministérios ali, não é? Como dos povos originários e tal, que um cara como Ciro Nogueira realmente não teria nenhum interesse em que existisse, porque ele não mostra nenhum respeito a esses povos, não é? A essas questões, não é? Ministério da Igualdade Racial, esses ministérios não interessam para uma figura como Ciro Nogueira, né? Porque a temática dos ministérios não interessa para ele, né? E ele ter falado contra sindicalistas eu achei ótimo, né? Se tiver algum sindicalista que não seja progressista, olha, esse daí, o Ciro Nogueira, representa a direita, né? Vamos ver se vocês vão perceber e vão acordar, né? Espero que não tenham sindicalistas que tenham um dia votado numa figura nefasta como Ciro Nogueira. Espero que não tenha. Imagino que tenham muito poucos, né? Ele ficou criticando o tempo todo o governo Lula, só que ele não teve nada para falar quando foi questionado sobre o fato de que o Fundo Amazônia retomou. A única coisa que ele disse foi que as queimadas aumentaram muito. O governo tem 3 meses, Ciro.
Você acha que o governo Lula vai conseguir parar as queimadas em 3 meses? Mas o governo Lula já estabeleceu um compromisso, retomou o fundo da Amazônia e vai atuar para prender os grileiros e aqueles que estão lá fazendo atividade ilegal. Inclusive, gostaria de lembrar o Ciro Nogueira, caso ele esteja esquecido, que durante o governo Lula, as queimadas na Amazônia, durante todo o governo, se reduziu muito as queimadas da Amazônia. E foi durante o governo Bolsonaro que as queimadas subiram tanto que ele se sentiu obrigado a demitir o diretor do INPE por dizer a verdade. Porque dizer a verdade para Bolsonaro não é uma coisa agradável. Ele prefere a mentira. Talvez por isso ele tenha indicado você para ministro, Ciro Nogueira. Né? Porque ele gosta de uma mentira. Né? Ele defende o agronegócio como grande vetor para a economia. O agronegócio tem sua importância, sem dúvida, mas dizer que vai ser o grande vetor da economia brasileira para o futuro é um ato de ignorância. Também de estupidez. Porque o futuro do Brasil, se for um país verdadeiramente que vai se desenvolver e que vai enriquecer, tem que ser um futuro industrial e tem que ser um futuro na indústria leve. O Brasil tem que investir em software, tem que investir, por exemplo, e eu falei sobre isso em vídeos passados, na indústria, inclusive, de videogames, de games. Nós temos que ter programadores no Brasil, de games, de software, de informática, de tecnologia avançada. Porque a gente não pode simplesmente estar mandando matéria-prima e comprando manufaturado. Mandar matéria-prima e comprar manufaturado é ruim para a balança comercial e é o Brasil voltar aos tempos de colônia. É voltar aos tempos de colônia. É ir para trás na história e não ir para o futuro. Né? Ele chama o PSDB de centro-esquerda. Bem, o PSDB já deixou de ser centro-esquerda há muito tempo. É um partido de centro-direita que tem predominantemente uma agenda liberal. Isso é amplamente conhecido. Né? Uma ou outra pessoa do PSDB talvez esteja mais para o centro, mas chamar de centro-esquerda é ridículo. Né? Foi questionado sobre a política de preços da Petrobras, a redução temporária. Basta apenas lembrar que essa redução temporária cortou recursos da saúde e da educação dos estados, né? Iria deixar os estados numa situação dramática, né? Ele é lembrado de várias hipocrisias pelos jornalistas do Roda Viva. Por exemplo, que ele estava com Dilma até poucos dias da votação e agora ele fala com o maior orgulho de ter participado do impeachment da Dilma. Ele fala com orgulho de ter participado de um impeachment de uma presidente sem crime. Sem crime de responsabilidade. E ele mesmo admite que o impeachment aconteceu por causa da queda de popularidade, não por causa de crime de responsabilidade. Ele provavelmente nem percebeu que admitiu que derrubou a Dilma porque ela estava impopular e porque ele quis se aproveitar disso para crescer politicamente. Mas foi isso que ele fez durante a entrevista. Ele tenta criar intriga no governo, dizendo que Haddad é queridinho e que tem ciúme dos outros. Enfim, isso é bobagem. Nem vou dar muita repercussão, né? Ele é questionado sobre escândalos na educação, o ouro no pneu. Ele fica tentando desviar o tempo todo, né? Em relação às joias, ele usa a narrativa bolsonarista. As joias foram devolvidas. Ciro, ele tentou incorporar e só devolveu agora com medo de ser preso e querendo usar isso para tentar manter a imagem de homem simples que você, de forma canalha, tentou reproduzir de novo nessa entrevista. Fica dizendo que o Bolsonaro é um homem simples, de caráter, de boa índole, vendendo essa ideologia bolsonarista. É uma coisa assim ridícula, patética, o que o Ciro Nogueira fez nesse momento. Dizendo que a família dele ofereceu uma casa e que o Bolsonaro achou muito suntuosa e que ele queria viver num lugar mais simples e que não ia aceitar a casa da esposa dele, ou sei lá, de um parente do Ciro Nogueira. Bolsonaro, que tem 53 imóveis, muitos deles comprados com dinheiro vivo. E aí o Ciro Nogueira diz, não sei de imóvel do Bolsonaro, sei que ele tem uma casa no Rio de Janeiro. Você não deve estar sabendo, então, é dos laranjas, né? Inclusive, um
Laranjas comprou um apartamento para um membro da família Bolsonaro nas Laranjeiras, porque a vida não deixa de ser cheia de ironias, né? Enfim. O movimento da Polícia Rodoviária Federal, ele elogiou a PRF quando ela claramente atuou para tentar interferir na eleição. E ele ainda soltou uma outra mentira, dizendo que se a PRF fizesse operações no Sul ou em locais onde o bolsonarismo é forte, parando um monte de gente, que ele ia achar isso normal. Duvido. Não estou recomendando que Lula faça isso, não, porque todo brasileiro tem o direito de votar. Mas se isso acontecesse, eu duvido que Ciro Nogueira não iria tentar dizer que era um abuso de poder e tentativa de manipulação. Dizendo que a polícia estava parando contrabando ou coisas irregulares. Por favor, Ciro Nogueira. Ali foi mais um dos momentos patéticos. Depois ele resolveu chamar de genocídio o PT ter sido contra o marco do saneamento, ignorando que o marco do saneamento é tem um elemento de favorecimento enormes para a iniciativa privada, e o Brasil deve ser capaz de produzir obras de saneamento sem ter tantos favorecimentos para a iniciativa privada. Enfim, e ele chama isso de genocídio, e chama isso de verdadeiro genocídio, e ignora as mortes da pandemia. Ele ignora as mortes da pandemia, ignora a responsabilidade criminosa que o governo Bolsonaro teve durante a pandemia, ao ter minimizado a importância das vacinas, ao ter sido contra o uso de máscaras, ao ter sido contra o distanciamento social. Não, Ciro Nogueira, eu não vou me esquecer dessas coisas, não. E tem muita gente, muitos brasileiros como eu, que não se esquecem. Quando o assunto chegou na reforma tributária, defendeu o discurso liberal de simplicidade, mas não tocou, sabendo o quê? Na progressividade. Sabe por quê um cara como Ciro Nogueira não fala da importância da progressividade na reforma tributária? Eu vou explicar para vocês. É porque ele é um serviçal dos interesses dos grandes empresários e das pessoas super ricas desse país. Ele é um empregado dessa gente. Ele tá lá para defender os interesses deles. E ele fica com o discurso de diminuir impostos, mas na verdade é para proteger os impostos baixos sobre os super ricos. É isso que ele tá lá. É para isso que ele tá lá, como senador. Para defender os interesses dos super ricos e os privilégios tributários e as isenções que esse pessoal tem. Uma reforma tributária que tributasse menos da classe trabalhadora e mais dos super ricos, que tributasse as superfortunas, que tributasse dividendos empresariais, mas que tributasse menos a comida do povo brasileiro, que beneficiaria os pobres e a classe trabalhadora, não vai encontrar em Ciro Nogueira um aliado. Vai encontrar em Ciro Nogueira um inimigo, um adversário. Porque Ciro Nogueira é um serviçal do grande capital. É esse povo que ele serve. Depois ele termina dizendo que Bolsonaro é um líder popular maior que FHC. Uma adoração fanática, fanatizada por uma certa parte da população, com base no seu populismo fake, totalmente fake de homem simples, é verdade. Essa adoração Bolsonaro tem mais do que FHC tem. Porque Bolsonaro fomentou um discurso fascista. E o fascismo se apoia em sentimentos da população. Nacionalismo exacerbado, ódio do outro, não é? Ódio de minorias, não é? O discurso fascista mexe, ativa os componentes reacionários entre grupos fundamentalistas religiosos, né? Usa da religiosidade para fomentar esse ódio. Então, realmente, Bolsonaro, como líder popular, tem um populismo de direita neofascista mais poderoso em termos de ativação do que FHC teve. Mas isso diz muito mais sobre o tipo de apoio que Bolsonaro fomentou. E o tipo de gente que ele tem como aliado. Gente como Ciro Nogueira. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador do canal. Quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo.
e assistam a parte 1, porque essa aqui é a parte 2 da análise.